Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um quadro Construindo Saúde. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sono. O sono e as suas fases. Vamos tratar um pouquinho das fases do sono. Você sabia que é importante você entrar em todas as fases do sono para que você tenha uma boa saúde? Fica comigo se você não sabia, fica comigo até o final do vídeo. E ainda assim, no final eu vou falar sobre como você, umas dicas, de como controlar sua ansiedade, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Antes de falar sobre o sono, eu gostaria de falar o seguinte. Normalmente, as pessoas começam um processo de envelhecimento a partir dos 30 anos de idade. É isso mesmo, 30 anos de idade. Alguns, começam esse processo antes dos 30, outros um pouquinho depois. Mas na média, geralmente, é 30 anos de idade, tá? E aí o que acontece? Esse processo de envelhecimento, ele é inevitável, acontece, faz parte da vida, né? Não tem como você sair disso. Só que você tem como acelerar ou descer essa ladeira de envelhecimento morra abaixo, sem freio e tudo, ou você tem como também descer essa ladeira devagar, tranquilo, retardando esse processo de envelhecimento. Aí sim está no seu alcance. Isso por causa de algumas coisas que você vai fazendo durante a sua vida. E eu trouxe esses pontos, 4 pontos que vão te ajudar aí freando o processo de envelhecimento, que você pode descer ladeira abaixo, acelerado, ou você pode devagar, ir freando. Você pode descer essa ladeira mais devagar. É fato que você vai descer a ladeira, não tem como, Mas você freando, você pode descer essa ladeira freando. Com a prática de atividade física, fazer uma atividade física pelo menos aí 3 vezes por semana, todo dia, É importante no processo ter um sono adequado. E aí eu coloquei um asterisco aqui, insônia e ansiedade. Nós vamos falar no final do vídeo sobre como controlar isso aí, insônia e ansiedade, algumas dicas. Fica comigo aqui. Então você também ter um sono adequado vai ajudar você a passar pelo processo de envelhecimento de uma forma mais suave, não chegar tão rápido. Uma boa alimentação, ter uma alimentação saudável, é importante, Eu sou profissional de educação física, a gente fala muito sobre atividade física, mas a gente também tem um papel de falar, coma adequadamente, procure um profissional responsável. O profissional responsável por uma alimentação adequada que vai te ajudar é o nutricionista, tá? Procure um nutricionista para você saber o que comer, quando comer, E isso é muito importante no processo da sua saúde, tá? Então, ter uma alimentação adequada também te ajuda a descer essa ladeira do envelhecimento com mais tranquilidade, E também um controle emocional. Hoje a gente vive nesse mundo com muito estresse, muita ansiedade, muito medo, Principalmente agora, Nós estamos aí por conta do Covid-19, estamos aí nesse isolamento social, Aí a gente tem aí um processo de controle emocional que a gente tem que se adequar, controlar essa parte emocional para a gente não ficar com medo, não entrar em depressão, estresse, ansiedade, Isso tudo, gente, para quê? Para frear, descer essa ladeira aí do envelhecimento, para você chegar lá com 60, 70, 80 com saúde, tá? Olha só, 4 pontos importantes. Não adianta você só ter um controle emocional e deixar o resto de lado. Por exemplo, quantas vezes aí a gente já vê aí nas matérias, que a pessoa, teve um problema de saúde mais sério, que teve que levar para o hospital, ou então, teve até coisas mais piores. Por quê? Porque não comia direito, Comeu tão errado durante a vida que a gente fala, nossa, tão novo e já com esse problema de saúde, Às vezes é o quê? É falta de zelo com a própria vida, Então é importante a gente
que assim, manter pelo menos esses 4 pontos aqui muito bem resolvidos na nossa vida. Exercício físico, e aí o profissional que vai te ajudar a fazer uma atividade física correta, com boa postura, com bom treino, né? Que você vai conseguir chegar nos seus objetivos, é o profissional de educação física, tá? Um bom sono, né? Sono adequado, alimentação e controle emocional, beleza? Esses 4 pontos vão ajudar você a envelhecer mais saudável. Aqui, estudos indicam que a longevidade e a qualidade de vida, ela está relacionada com também 4 pontos importantes da nossa vida. Alguns pontos são fundamentais, que a gente também pode ter esse controle. Outros pontos a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, vou falar aqui para você, ó. Eles estão indicando, então, esses estudos estão indicando que para você ter longa vida e qualidade de vida, você vai estar relacionado com o quê? Olha só, 60% da longevidade, da qualidade de vida, está relacionado, ó, com o estilo de vida. Olha que interessante. Estilo de vida, a gente já acabou de falar aqui, ó. Você é uma pessoa que põe esses 4 pontos na sua vida, com certeza você já está saindo ganhando. Olha que interessante, 60% está relacionado com o estilo de vida, a sua longevidade e a sua qualidade de vida. Tem uma pergunta para você. Como é o seu estilo de vida? Vale a pena a reflexão. Vamos lá. 20% está relacionado com a genética. 20% com a genética. Esse não tem muito o que fazer, né? Nós nascemos de 2 pessoas e a gente traz essa carga genética delas, né? Não tem como, a gente não tem muito o que fazer, tá? Na carga genética dos nossos pais, dos nossos avós, né? Mas é 20% está relacionado à longevidade e à sua qualidade de vida, 20% com a genética. 15% está relacionado com fatores ambientais. Olha só, fatores ambientais. Esse aqui também não tem muito o que fazer, mas tem algumas coisinhas que dá para você fazer. Então, por exemplo, se você tem uma carga genética, por exemplo, de alergia, que é o meu caso, né? Eu tenho essa carga genética alérgica. Então, fatores ambientais, para eu ter uma boa qualidade de vida, eu já consigo mudar, já consigo observar alguns pontos para que eu possa ter uma boa qualidade de vida, né? Então, quer ver uma coisa simples? Tapete na casa, cortina de pano, né? O próprio travesseiro. Para mim, certos travesseiros pegam mais ácaros do que outros, né? Falei do tapete, da cortina, também acumula poeira. Isso vai trazer para mim um problema na minha qualidade de vida. Então, eu ainda consigo, fatores ambientais, eu ainda consigo mudar alguma coisa, tá? E 15% dos fatores ambientais está relacionado com a sua longevidade e a sua qualidade de vida. E apenas 5% dos casos está relacionado com os cuidados médicos. Olha que interessante. Sim, é importantíssimo irmos ao médico, termos os nossos exames em dia, procurar saber como está a nossa saúde, né? Não deixar acontecer acontecer um sintoma pior para depois ir atrás do médico. Não, é importante você aí, ó, dia a dia, ano a ano, fazer os seus exames, né? Procurar um médico e olhar como que está a sua saúde. E eu aprendi com um médico, professor meu, que é importante nas consultas dele, ele traz esses dados. E ele fala, ó, você está aqui cuidando da sua saúde, você está de parabéns, faça isso mesmo, eu vou estar aqui para te ajudar. Mas ele sempre dá o toque, não deixa de ter um bom estilo de vida, né? Não deixe de fazer exercício físico, não deixe de ter um sono adequado, de comer adequadamente e também viver uma vida mais tranquila, né? Sem estresse, sem ansiedade, sem medo. Não deixe de fazer isso.
faça os seus exames médicos, venha procurar ajuda médica, mas principalmente como uma forma de prevenção, né? Não espere o caldo entornar para você vir, né? Então, 5% dos estudos de cuidados médicos está relacionado com a sua longevidade e a sua qualidade de vida, beleza? Bom, dito isso, nós vamos então entrar no assunto do vídeo, que é o sono. O sono. Tudo isso que a gente falou antes é importante para você entender. Daqueles 4 pontos, nós vamos falar do sono, ok? Então, o sono, ele tem 5 fases. Vou colocar aqui, sono. Ele tem 5 fases, ok? Ele tem 5 fases. A primeira fase, que é a primeira e a segunda fase, fase 1 e 2, fase 1 e 2, é uma fase mais superficial. Aquela fase que ainda você está ali pegando no sono, está bem tranquilo, né? Começou, você se preparou para deitar, está ali naquela... vai pegar, deu aquele soninho, qualquer barulho te acorda, e ela dura aproximadamente de 15 a 20 minutos. A gente vai falar uma coisa mais superficial, né, sobre o sono, tá bom? E depois dessa fase, 1 e 2, vem as fases 3 e 4. Fases, né? 3 e 4. Essas já é uma fase do sono mais profundo, tá? Essa, profundo. É o sono mais profundo. Essa, por exemplo, o seu cérebro já desconecta. Cérebro desconecta. Seu cérebro já desconecta, você já entra ali naquela fase profunda de sono, não é qualquer barulho que te acorda, você está ali e realmente ali a sua musculatura fica relaxada, né? Ela para de trabalhar, você fica todo em momento de repouso, tá? E aí, o que acontece nessa fase 3 e 4? Para quem treina, se não entra nessa fase 3 e 4, o que acontece? O cérebro não desconecta, né? Quem não entra na fase, a musculatura não para de trabalhar, e aí quando você está na hora de acordar, você acorda assim todo moído. Você já sentiu aquela sensação, eu dormi, parece que eu não dormi direito, todo acordado, parece que eu fiquei a noite inteira em claro, porque você não entrou nessa fase 3 e 4 e a sua musculatura não relaxou. Então, para quem treina, né, e uma das partes do treinamento que nós profissionais de educação física, a gente pensa na hora de prescrever o seu treino, é no que? Na recuperação. Então vamos supor, você tinha que se recuperar para treinar no outro dia. Aí nesse dia você não entrou, não dormiu, não teve um sono adequado, não entrou na fase 3 e 4, e aí a sua musculatura não relaxou. Aí você chega ali para treinar sem disposição, todo moído. Então é importante, o sono é importante para você que treina, é importante você entrar nessa fase 3 e 4, para você ter melhores ganhos, seus objetivos serem alcançados com o treinamento, ok? Beleza? Depois dessa, a gente vem para a fase 5, que aí, nessa fase 5, nessa fase 5, o cérebro já processa as informações do dia anterior. Olha que interessante, vou colocar aqui. Memória do dia anterior. Nessa fase é a fase que você sonha também, né? Olha que legal.
E se você não entra nessa fase, que é a que sonha, também sonha. Vou colocar aqui, também sonha. Quais são as consequências para a pessoa que não entra nessa fase 5? Essa fase 5, às vezes a gente é engraçado, né? Como você, nessa fase 5, é a fase que você tem a memória do dia anterior, que aí tem lá durante esse sono da fase 5, essa parte da memória ela é trabalhada. Olha que interessante, se você não entra, a 30%, você só fica retendo 30% da memória do dia anterior. Se você entra nessa fase, de 80% a 90%, você constrói essa memória do dia anterior. Isso é importante? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, em estudantes ou concurseiros. Talvez você nunca ouviu falar nisso. Você que está aí me ouvindo, você é um estudante? Ou você se interessa por concurso público, né? Onde você precisa ali estar fazendo uma prova, estudando? Olha isso aqui. Na fase 5, a sua memória é trabalhada do dia anterior. Então você estuda aquelas matérias que vão cair na prova, né? Você é estudante, você é concurseiro, e aí vem e não entra nessa fase 5. O que acontece? Você só consegue reter a memória de 30% do dia anterior. Olha que interessante. Mas se você tem um sono adequado, você consegue reter entre 80% e 90%. Muito bom você que é estudante, quer estar se preparando para o concurso, você prestar atenção. Se você ainda não tem um sono adequado, vale a pena você investir para que você tenha esse sono adequado e retenha mais memória do dia anterior. Outra classe de pessoa que eu queria destacar aqui é você, mulher, mãe de bebê. O que acontece? Por instinto, ela mal passa lá da fase 1 e 2. O filho está sempre ali fazendo um barulho, ela está sempre atenta para saber o que está acontecendo, né? Isso é instinto e ela dura ali no máximo, mais ou menos, ali uns 2 anos, tá? Depois volta ao normal. E isso é muito interessante, porque às vezes tá lá, combina com o maridão lá que um vai lá num dia, outro vai lá no outro, ver a criança, né? E aí, às vezes, tá lá no meio da madrugada, o marido já entrou aqui, ó, na fase 3 e 4, tá lá num sono profundo, todo relaxado e tal. Daqui a pouco, a mulher ouve um barulho. E aí, bate no marido assim, vai lá, ele, opa, acorda sem saber o que tá acontecendo. Isso já aconteceu com você? Aqui em casa já aconteceu algumas vezes. Mas isso passa, tá? Mais ou menos uns 2 anos assim, isso passa e você, mulher, fique tranquila, vai voltar ao seu sono normal, tá bom? Então vamos lá, terminou essas fases, né? A fase 1 e 2, passando rapidamente, é a fase mais superficial, que demora ali entre 15 e 20 minutos, a fase 3 e 4 é um sono mais profundo, onde o seu cérebro desconecta. Quem não entra nessa fase 3 e 4, não só o cérebro não desconecta, como também o cérebro aqui desconecta e a musculatura relaxa na fase 3 e 4, né? E aí quem não entra nessa fase, a musculatura não relaxa e você acorda lá no outro dia moído, tá? Na fase 5 é onde você trabalha a memória do dia anterior. Então é importante você entrar na fase 5 para reter de 80% a 90% dessa memória, tá? Se você não entra, você só consegue 30%. Show? Beleza? Entenderam? Vamos lá então. Depois que acaba essas fases, ela dura aproximadamente, todas as fases, tá? A fase 5 dura entre 1h10, 1h10 minutos, dura entre 1h10 a 1h40 minutos. Toda fase, fase 1, 2,
2, 3, 4, 5, entre 1h10 e 1h40. Tá, mas a gente não dorme só isso, né? O que acontece depois? Retorna lá para a fase 1, né? Acabou a fase 5, retorna para a fase 1. Olha que interessante, que é a fase 1 de sono superficial. É aquele sono que de repente você acorda para poder tomar uma água, ou então acorda com um barulhinho no meio da noite, ou para ir ao banheiro, né? É que já está dando os seus ciclos de sono, né? Terminou a fase 5, volta lá para a fase 1. E a gente precisa mais ou menos de 4 a 6 ciclos de sono. Beleza? E agora, depois que a gente viu todas essas fases, nós vamos falar de hormônios que quando você está dormindo, você libera esses hormônios, ou também hormônios que quando você não dorme, você também libera. Vamos falar sobre eles? Quando você dorme adequadamente, lá na fase 3 e 4, você libera o hormônio que a gente chama de GH. GH, vou colocar aqui, hormônios. Você libera o GH. O GH é responsável pelo seu crescimento, mas depois que essa fase de crescimento passa, ele é responsável por o quê? Ele fica responsável por rejuvenescedor, né? Ou seja, ele te deixa mais jovem, né? Ele é responsável por isso, e também pelo ganho de força, né? Então deixa mais jovem. E também ganho de força. Ganho de força. Você, olha só que dado interessante. Você que treina, né, para ganhar massa muscular, né? Ou então você é aquele que está assim, que está ali naquele período de envelhecimento, né? Tá ligado e está construindo aquele logo no começo do vídeo que a gente falou que a gente está retardando esse processo de envelhecimento, não tem? Que naturalmente, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo massa muscular, vai perdendo massa magra, né? Que chama. Então, o que acontece? Se você entra na fase 3 e 4, ó, fase 3 e 4, fases 3 e 4, você já começa a liberar esse hormônio que vai te ajudar no ganho de força, além de te deixar mais jovem. Olha que interessante. Então, se você treina, é importante aí, ó, mais um ponto importante. Você que treina, você que vai treinar por causa de saúde, que quer ter esse ganho de força, olha que importante você dormir bem, entrar na fase 3 e 4, recuperar, para você começar a liberar o GH, ó, o hormônio GH. Outro hormônio que você libera quando você tem um sono adequado é a melatonina. Vou botar aqui, melatonina. A melatonina, ela vai atuar ali na sua recuperação, a recuperação do corpo, né? Você teve aí um dia difícil, mais pesado, né? Treinou, vai ajudar ali você se dormir, a melatonina vai te ajudar na recuperação, ok? Recuperação. Então, olha a importância de dormir bem, de investir no sono, de dormir com qualidade. Você só tem a ganhar se você fizer isso, tá? Pelo contrário, se você não dorme, o corpo também libera alguns hormônios. O primeiro deles, que nós vamos falar, é o cortisol. Cortisol, até em níveis adequados, ele é importante, tá? Um hormônio importante para o corpo. Em níveis adequados, ele vai modular o seu estresse, entendeu? Só que aí, o que acontece? Depois que ele
que passa essa modulação, se ele está alto ainda, e aí você produz ele quando você não dorme bem, se ele ainda está alto, o que acontece? Ele faz você perder o rendimento, faz você ficar cansada, né? Então assim, ele é importante, né? Modula o estresse, certo? Modula o estresse em níveis adequados. Só que depois que essa fase passa, se você está com ele alto, cortisol alto, o que acontece? Perde rendimento, e te deixa cansado, te deixa bem cansado. Olha que interessante. E aí você já não dormiu bem, acorda todo moído aqui, ó. E aí o que acontece? Você está cansado, tem que acordar, tem que sair da cama, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer qualquer outra coisa. Você precisa sair da cama, aí o corpo vem com outro hormônio, que é o quê? Adrenalina. Aí ele já vem adrenalina. Ele já vem com esse hormônio, por quê? Porque aí o que ele vai fazer? Ele, já que você teve a queda de rendimento, né? Aí ele força o corpo a ficar ativo, não tem jeito. Você tá lá cansado, ele vai vir com a adrenalina para forçar o corpo a ficar ativo. Então eu vou colocar aqui, ó, ativo, né? Mas e aí? Um dia, tudo bem, mas vamos considerar que você é uma pessoa que não dorme adequadamente dia após dia. Olha o problema sério que isso gera. Você, cortisol alto, perde rendimento, fica cansado, aí vem a adrenalina para te deixar ativo durante o dia, e aí isso vai te causando, dia após dia, né? Vai te causando seríssimos problemas de saúde. Isso é muito, assim, isso é muito sério. Por isso que vale a pena a gente investir em ter um sono adequado, tá? Procurar. Se você não tem, você sofre de insônia, ansiedade e não tem um sono adequado, é importante procurar ajuda para que você possa ter um sono adequado. Olha isso aqui, isso vai te gerando dia após dia, essa parte aqui de cortisol e adrenalina vai te deixando assim com problemas seríssimos. E estudos indicam que você fica com 5 vezes mais a probabilidade de contrair um câncer, né? E lógico, ninguém quer que isso aconteça com ninguém, pelo contrário. Esse vídeo, inclusive, é para esclarecer você que está aqui me assistindo até agora, para que você tenha uma noção de como que é importante ter um bom estilo de vida, para que você construa a sua saúde, né? Tá? Então, agora nós vamos... Depois dessa parte de hormônios, agora nós vamos para a última dica que eu falei lá no começo do vídeo. Vou te dar dicas de como você pode melhorar a sua ansiedade, como que você pode melhorar a sua insônia, ok? Vem comigo. E agora, conforme prometido lá no começo do vídeo, eu vou te dar algumas dicas como controlar a ansiedade, né? Lembrando, gente, tudo que eu falo aqui tudo que eu falei sobre sono, né, são coisas que não está diretamente à área da educação física, mas vocês puderam perceber que afeta lá no treinamento, que é importante a gente estar sabendo dessas coisas para poder levar o melhor trabalho para o nosso aluno, né, poder entender se a gente por um acaso for dar aula para alguém que chegue nesses estados ali que a gente falou, que chegue, por exemplo, sem sono, a gente já vai começar a entender, a gente já vai saber como tratar ali naquele momento da aula, tá? E essas informações, elas são tiradas de informações que a gente tem, né? De estudo, de conversas, de aulas que a gente tem. E a gente acaba absorvendo essas informações e por isso que eu estou passando. Se você quiser aprofundar mais, vale a pena você ir correr atrás disso, ok? Então vamos lá. Essa dica de como controlar a ansiedade é interessante. A principal causa da ansiedade, da insônia, é a ansiedade.
Então, se você tem insônia, é importante você controlar essa ansiedade, que é a principal causa de você não dormir direito. Então, nós vamos tratar primeiro sobre o conceito, né? O que é ansiedade? Ansiedade é igual a... é a mesma coisa que preocupação. Não é? Você fica preocupado, fica ansioso por causa daquilo que está na sua cabeça, você não consegue parar de pensar nisso. Então, como o próprio nome diz, é uma pré-ocupação. Uma pré-ocupação, ou seja, antes mesmo de acontecer qualquer coisa, você já está se antecedendo ao problema, antecedendo aquilo que tem te deixado ali com aquele pensamento naquele assunto. Então, como que a gente combate essa preocupação? Vamos lá. Quando eu estiver preocupado, eu vou fazer perguntas. Vou fazer duas perguntas. Com o que estou preocupado? Identificar a causa. Presta atenção, 90% das vezes a gente não tem como, 90% das vezes a gente não tem como mudar a situação. Não tem como mudar. 90% das vezes vai estar ali, a gente está preocupado, mas não tem jeito. A gente não vai ter como mudar. E você pode fazer uma outra pergunta. O que eu posso fazer? 10% das vezes a gente consegue fazer alguma coisa. Então o que acontece? Você está lá num quadro de ansiedade, está preocupado com alguma situação aí da sua vida, está te dando insônia, está te gerando aquela ansiedade que está te dando insônia. Você fez a pergunta, com que estou preocupado? Já identificou a causa. Você não pode fazer nada. Se você já fez e mesmo assim você ainda continua preocupado, ainda continua com ansiedade, você tem que relaxar, deixar para lá. Não tem jeito, porque você não vai mudar. E se você já fez e ainda não adiantou, você já gastou as fichas aqui nos 10% e ainda não adiantou, não tem jeito. É deixar para lá. Porque senão você é que vai sofrer o pênalti, você que vai sofrer os problemas, entendeu? E aí, eu tenho um conselho para te dar no final desse vídeo. Quando você estiver com medo, quando você estiver com ansiedade, quando você estiver aí, a melhor forma, invista em amor. Investindo em amor, você vai gerar em você um sentimento gostoso que vai acabar liberando você dessas preocupações, entendeu? Vai acabar tirando a sua cabeça daquelas coisas que você não pode resolver, aquelas coisas que não tem jeito, que por mais que você faça, qualquer coisa não vai mudar o quadro. Então, invista em amor. Você investindo em amor, que a melhor coisa que tem é amar uns aos outros, amar a sua família, tantas formas de demonstrar o amor uns com os outros, né? Aí você fala assim, Gleice, mas você não está na minha situação. Realmente, eu não sei o que você passa, mas eu posso ter certeza de uma coisa. Lembra dos 4 pontos? Atividade física, o próprio sono, né? A alimentação e o controle emocional. Lembra lá no começo do vídeo? Eles precisam, para conquistar, para você ter esses 4 pontos, você precisa se esforçar, né? Então, vale a pena o esforço, porque quem vai ganhar com isso é você. Se você gostou do vídeo, curta lá, dê um like, siga a gente no nosso canal do YouTube, tá? É muito importante o seu like, para que a gente possa continuar trazendo conteúdos que seja relevante para você, relevante para a sua saúde, ok? E é isso aí. Com isso a gente termina o nosso vídeo, nosso quadro Construindo Saúde. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.